primeiro segredo para o Pentecoste de Deus acontecer na minha vida e na sua vida, eu tenho que desejar. Diga, eu desejo. Você tem que desejar. E Deus tem muito mais todos os dias. É nós que não sabemos receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas todos os dias. Todas as manhãs, todo anoitecer, todo amanhecer, os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, ou 31, os 365 ou 366 dias do ano, Deus tem Pentecostes para a sua vida. Diga glória a Deus. E muitas vezes nós achamos que Pentecostes é só orar em línguas. Não é isso não, é muito mais. E nós vamos ver nessa noite que nós precisamos do Pentecoste de Deus para esses dias, para a nossa vida, para que nós possamos continuar no caminho. Diga caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas nós só conseguimos entender isso se houver Pentecostes na nossa vida. Diga aleluia. Só que muitas vezes, no tempo que nós estamos vivendo, nós queremos viver do Pentecoste do outro. Nós olhamos o Pentecoste na vida lá do Romualdo, fala, oh, que carequinha poderoso, olha lá, aleluia, ai, glória a Deus. É só para ele e o seu. Você vai se contentar só com o Pentecostes acontecendo na vida dele e na sua vida? Fala, pastor, o senhor está falando que eu tenho que ser invejoso? Não estou falando que você tem que ser invejoso. Eu estou falando que você tem que ser uma pessoa que deseja, que quer o Pentecoste de Deus na sua vida. Nós não podemos nos conformar com a nossa situação. Nós sempre temos que querer mais, buscar mais, desejar mais de Deus para as nossas vidas. E a pergunta no começo foi: quando é que acontece o verdadeiro Pentecostes em sua vida? Essa pergunta tem que ecoar no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito todos os dias. Tem que ser algo latente nas nossas vidas, porque quando o Pentecoste de Deus acontece, há uma transformação poderosa. Diga aleluia. Transformação das nossas vidas, ela não é de uma única vez, ela é diária, contínua e permanente. Diga glória a Deus. Eu tenho que desejar ser melhor hoje do que eu fui ontem, e amanhã eu tenho que desejar ser melhor do que eu fui hoje. Então é contínuo, é permanente. Assim é as nossas vidas com Deus, é o nosso Pentecoste com Deus. Todos os dias eu tenho que querer mais. PSD com Deus, diga aleluia. Tempo a sós com o Senhor, sendo ministrado por Ele. Nós temos que desejar e ansiar. Hoje eu abri essas portas da igreja, tinha alguns meninos que chegou para a aula. Cheguei aqui, era às 18 horas, já dei aula lá em cima, já gritei naquela sala lá. Quantos estava comigo na sala lá, diga aleluia. Você não fez barulho igual não, diga aleluia. Quantos estiver com o pastor Vanderlei lá, diga glória a Deus. Nós estávamos lá em cima, 18 horas, dando aula. Pentecostes. A hora que eu abri essa porta hoje, eu entrei com os irmãos dizendo o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é Pentecoste, meu irmão. É você sair da sua casa vindo para a igreja com alegria. Agora tem dia, domingo, aí você sai da sua casa sem Pentecostes, ou dia, ou hora. Hoje eu vou lá, hoje é o pastor Cláudio, ele é barulhento, é bocudo, ai meu Deus, eu vou ter que aguentar. Isso não é Pentecostes, é carnalidade. Agora é sair da sua casa falando, aleluia, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí nós não entendemos. Eu poderia estar lá no Araújo Jorge, espetado para todo lado, sem esperança. Eu poderia estar lá no HDT, sem esperança. Eu poderia estar lá no hospital de queimaduras, todo queimado. Eu poderia estar lá na CPP. Fala, pastor, é lá. É porque Deus trabalhou na minha vida e na sua vida, e tem mudado a nossa vida com o Pentecostes. E aí nós saímos de casa, o dia, a hora, hoje é domingo, estava tão bom, vendo o jogo do Palmeiras. Ai, eu tenho que ir para a igreja. Perdeu? Perdeu? Aí tem que ter Pentecostes.
Fica quieto aí. Manifesta não. Mas nós temos que desejar Pentecostes. Gerar Pentecostes. Diga aleluia. Agora Pentecostes não acontece do jeito que eu quero não. Nós achamos que Pentecostes acontece do jeito que nós queremos. É do jeito de Deus. É conforme Deus quer. Jesus falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eu coloquei aqui: Pentecostes tem que ser genuíno, como diz a palavra. E para isso temos que observar alguns requisitos para o Pentecostes na minha vida e na sua vida. Diga aleluia. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos 2, 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Diga: reunidos em um só lugar. Aqui nós estamos unidos ou nós estamos reunidos? Nós estamos reunidos, mas nós deveríamos estar unidos em um só propósito, em um só objetivo, em um só Pentecostes, em um só sonho, em uma só visão, em um só amor, em uma só direção, em um só desejo. Aqueles homens, quando começou o Pentecoste de Deus, Atos 2:1 diz que chegando o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos em um só lugar. Primeiro ponto: nós temos que estar reunidos, mas com o objetivo de nos unirmos, de nos amalgamarmos no Senhor, em nome de Jesus. Porque se nós não nos amalgamarmos uns aos outros, é o Espírito Santo de Deus, não acontece um Pentecoste genuíno e verdadeiro. Aqueles discípulos estavam lá. Jesus tinha morrido, ressuscitado, tinha sido elevado aos céus, e todos estavam reunidos lá. Pedro, João, Tiago, eles estavam reunidos no mesmo lugar, só que eles estavam todos focados, pensando o que iriam fazer após aquela data do Pentecostes. Pedro estava pensando: vou voltar a pescar. Eu vou atrás daquele barco meu que eu entreguei, vou comprar aquele barco novamente, vou pedir as minhas redes de volta, vou retornar à minha vida, porque eles estavam só reunidos. Mas quando começou o Pentecostes, ou quando começou aquele mover poderoso, aqueles homens começaram a se desligar das situações anteriores, e eles começaram a dizer: eu estou amalgamado contigo. Porque Jesus falou: olha, ide todos juntos, fazei discípulos. E aquilo começou a reviver na mente daqueles homens. E aqueles homens começaram a entender que eles estavam todos reunidos naquele lugar, mas eles tinham que sair daquele estado de reunião para um estado de união com o irmão que estava à esquerda e à direita dele. Você tem união com esse irmão que está à sua esquerda e à sua direita? Dá um abraço nele aí então. Fala: lindo de Jesus. Fala: pastor, tem um homem cascudo, barbudo do meu lado aqui, eu vou falar que ele é lindo de Jesus. Deixa de ser besta, rapaz. Fala para ele: falou, lindão de Jesus, abençoado. Nós temos que entender que nós somos um só no Senhor. Se nós não formos um só no Senhor, não tem Pentecoste, coisa nenhuma. Tem balela, tem a mentira. Eu tenho que ser um com meu irmão, de verdade, genuinamente. Na hora de chorar, chora junto. Na hora de se alegrar, alegra junto. Na hora de trabalhar, trabalha junto. Na hora de comer o churrasco, come junto. Na hora de orar e jejuar também nas vigílias, é junto. Diga glória a Deus. Eu não posso ser crente 6 horas, não. 6 horas por mim lá, 6 horas para mim colar, 6 horas para mim dali. Não, é junto. Fala: você vai orar? Eu vou junto. Eu tenho Pentecostes na minha vida também. Há poder de Deus sobre a minha vida. Quando eu delego tudo para o meu irmão da esquerda e da direita, eu estou dizendo: eu não tenho Pentecostes
Pentecostes, eu não tenho o poder de Deus, eu não tenho vida de Deus sobre a minha vida. Mas quando o irmão diz, olha, eu vou orar, ele fala, eu vou junto. A unção que está sobre ti está sobre mim. E nós dois juntos vamos fazendo um barulho santo, um fogo santo, uma essência santa diante das narinas de Deus. A palavra diz, quando 2 ou 3 concordar aqui, será ligado no céu. Mas para que isso aconteça tem que haver Pentecoste. Chegando o dia de Pentecostes, eles saíram desse estado de reunidos para um estado de união, amalgamados. Primeiro ponto, meu irmão, não existe Pentecoste onde não há união. Aonde há facção, aonde há contenda, aonde há porfias, aonde há divisão, não existe Pentecostes. Pentecostes acontece onde que está todos amalgamados. Na sua casa tem que acontecer Pentecostes, mas para acontecer Pentecostes na sua casa, o pai tem que estar amalgamado na mãe, a mãe tem que estar amalgamado no pai, os filhos têm que estar amalgamados no pai e na mãe. Senão não acontece Pentecostes, acontece barulho e nada mais. Se não houver uma malga poderosa, se não houver uma união poderosa entre a família, não tem Pentecostes, tem barulho e balela. Pastor, e o que fazer? Cura, pede perdão, ora junto, pede, libera perdão, pede perdão para Deus, abraça, beija, restitui o estado original. Aí vai começar a acontecer Pentecostes. Vai sair de um estado de reunião familiar para um estado de união familiar. Poderosa em Deus, com Pentecoste, soprando um vento poderoso, oh Deus. Segundo ponto do Pentecostes, não tem como vir e acontecer Pentecostes, se não for conforme Atos 2:2. De repente veio da onde? Não, você não entendeu. De repente veio da onde? Eu não conheço Pentecoste vindo de outro lugar. Eu vou pedir para a irmã Chiquinha orar para mim, porque vai acontecer Pentecoste, esquece. Eu vou pedir para o fulano de tal, esquece. Esquece. Pentecostes tem que vir do céu. Pentecostes não vem de nenhum outro lugar. Se não vier do céu, não é Pentecostes. Pode ser qualquer outra coisa, mas Pentecostes genuíno e verdadeiro não é. A palavra do Senhor diz que Jesus falou, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto, e de repente veio do céu. O que está vindo do céu de sobre a sua vida? Pastor, eu não tenho nem conseguido enxergar o céu. Eu não tenho visualizado o céu. Você tem que orar para que os céus de Deus se abram sobre a sua vida. Diga aleluia. Você tem que orar para que o Pentecostes dos céus desça de sobre a sua casa, de sobre a sua família, de sobre o seu trabalho, de sobre a sua empresa, de sobre a sua célula, de sobre a sua rede, de sobre os seus familiares, de sobre os seus sonhos, de sobre os seus projetos. Tem que vir do céu. Diga glória a Deus. Se não vir do céu, meu irmão, vai vir de qualquer outro lugar que não é de Deus. E o Pentecoste de Deus só provém do céu. Os discípulos ficaram todos reunidos, entenderam que não poderiam continuar somente numa reunião, mas eles entenderam que tinham que estar amalgamados, unidos. E aí sim, começaram a entender isso. E aí eles entenderam que dos céus viria algo de sobre a vida dele. Jesus, quando foi batizado, a palavra do Senhor diz que o céu se abriu e desceu sobre ele em forma de uma pomba o Espírito Santo, e Deus olhou e falou, esse é meu filho amado. Presta atenção, tem que descer do céu o Pentecoste de Deus de sobre a sua vida, para que você realmente possa receber a paternidade de Deus, para que Deus possa olhar em Romualdo e dizer, esse é meu filho amado. Pentecostes tem que vir do céu. Tem que ser liberado do céu de sobre a sua vida. Diga aleluia.
Fala, pastor, mas é do meu jeito. Não, não é do seu jeito. Nós estamos mal acostumados. Nós achamos que tudo tem que ser do nosso jeito. E Deus não fica mimando ninguém. Deus ama os seus filhos, mas Deus não tem a obrigação de mimar ninguém. Deus tem a obrigação só de nos amar. Mas o amor de Deus não implica que Ele tenha que te mimar, viu, Romualdo? Vou catar o Romualdo hoje do começo ao fim. Lentinha, nené, carequinha, não, não! Primeiro tem que estar amalgamado. Você falou mal de alguém essa semana? Cuidado. Falou não? Glória a Deus. Então você está unido. Segundo ponto, tem que vir do céu de sobre a sua vida. Não vai vir de sobre o seu discipulador, vai vir do céu de sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Você sabe por que tem que vir do céu? Imagine se viesse do pastor Cláudio. Aí eu ia ser o ó do Borogodó, não me toque. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Pensa que doideira. Não é. É por isso que Deus não divide a sua glória. Tem que vir do céu. Diga aleluia. Se você ouvir que em um lugar falou Pentecoste, está vindo ali do irmão Chiquinho, está vindo do pastor João, põe o pé atrás. Não que o pastor não seja um homem de Deus, só usei ele agora como exemplo. Mas o Pentecoste tem que vir do céu. Diga aleluia. Terceiro ponto a ser observado. Atos 2:2. De repente veio do céu um som. Meu irmão, se tem um negócio que eu não acredito, que eu não confio, porque eu estou embasado na palavra, não existe Pentecoste sem barulho. Caiu a ficha? Não existe Pentecoste sem barulho. Senão não teria na palavra. E de repente veio do céu um silêncio. Está silêncio? O que está ali? Veio do céu um som. Nos aponta para quê? Você acorda. Pega o Romualdo amanhã, segunda-feira. Falei que eu ia te pegar do começo ao fim hoje. Segunda-feira é dia de trabalhar, levantar às 6 horas da manhã, o quarto fechado, cortina fechada, tudo escuro, silêncio total. Se não tiver um despertador, você vai acordar? Não, da 10h30 está dormindo. Mas com o despertador, o que acontece? Você desperta. Tem a ver então? De repente veio do céu um som. Você sabe por que tem muita gente que não está tendo Pentecoste na vida dele? Porque está dormindo espiritualmente. Dá uma cutucada no seu irmão. Fala, como é que você está? Você está acordado? Você está dormindo espiritualmente? Vai cochilar aí não, viu, Isabela? Juan, para, dá uma cutucada, empurra para cima aí. Vai dormir não. Meu irmão, Pentecoste tem que ter barulho. Barulho aponta para despertamento. E nós temos que nos despertar em Cristo Jesus, para que o Pentecoste de Deus aconteça na nossa vida. Diga aleluia. Pentecoste sem barulho, sem despertamento. Você olha para o irmão, irmão, como é que você está? Você está na unção, abençoado, poderoso, está crescendo em Deus. Ele, estou. Você está indo para a igreja? Só no culto da Páscoa, de ano em ano. Todo ano no culto da Páscoa eu não deixo passar em branco. Vou. Como é que você tem? Você tem orado muito? Tem. Uma vigília, 1 ano sim e 5 não, aí eu vou. Isso é o jejum, como é que você está? Você está jejuando bastante? Estou, pastor, estou jejuando muito. Estou tirando lá o jiló, eu tirei jiló. Não como mais de jeito nenhum. Berinjela também eu tirei do meu cardápio. Quiabo, aquele negócio babento, nunca mais, eu tirei do meu, aquilo é poderoso, pastor. Pensa quando você tira quiabo, faz um jejum de quiabo. O senhor não imagina o quanto o céu se abre. Aí está o quê? Tá?
Agora você vê o irmão elétrico. Para onde você vai, irmão? Estou indo para o culto, aleluia. Irmão, para onde você vai? Eu já estou indo para a célula, aleluia, glória a Deus. Irmão, o que você está fazendo? Eu vou discipular um às 18, um às 19, um às 20, outro às 21 e vou terminar às 22 horas. Aí você fala, é doido, esse cara não faz nada não. Faz, ele faz aqui para descansar lá na glória, amém? Isso é Pentecostes. Sem Pentecostes não faz isso de jeito nenhum. Não faz. Só quando está com Pentecostes, quando os céus, quando está unido, quando o céu se abre e quando se ouve o som de Deus, aí você está cheio do Pentecostes, e aí começa a fazer tudo isso. Fala, pastor, eu vou começar a olhar com a cara feia para o senhor, porque não está acontecendo isso na minha vida, estou nem aí. Calixto, qual que é a receita? Você vai olhar com a cara boa ou com a cara ruim para mim? Cara boa, né? Porque senão tem... Fala baixo. Fala baixo, Calixto. Meu irmão, unido, o céu se abre, ouço o som, está começando o barulho de Deus. Já são 8h15. Você cruzou aquelas portas para cultuar a Deus, não foi para ver ninguém aqui. Você cruzou aquelas portas para cultuar a Deus. Oh Deus, Todo-Poderoso, o Adonai. Se você entrou até agora, já está até agora 8h15, não sentiu nada, começa a falar, Deus, eu preciso de Pentecostes. Deus é comigo mesmo, é nessa noite que eu estou ouvindo essa palavra, sou eu que preciso do Pentecostes. Tudo que está falando é para mim. Pastor, mas eu já estou tudo nisso, então cresça mais, porque Deus tem mais, diga aleluia. Quarto ponto a ser observado, veio do céu um som. Quarto, som como de um vento veementemente impetuoso. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Pensa num vento forte. Por que Pentecostes precisa de vento forte? Porque se não tiver vento forte, você continua no controle. Se não tiver vento forte, você acha que tudo está nas suas mãos. Se não tiver vento forte, você quer fazer do jeito que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer, e você não escuta Deus. Presta atenção quando dá um furacão daqueles. Graças a Deus o Brasil não é afligido por isso. Aqueles países que tem aqueles vendavais, aqueles furacões, no meio de um furacão, fala para um homem sair e caminhar tranquilamente. Anda desse jeito. Se sair desse jeito é opa, leva, cai, sai rolando, pega pedaço de telha, carro voando, acontece tudo. Por que Deus falou, olha, no meu Pentecoste eu vou enviar um vento forte, um som como um vento muito forte, um vento veemente. É para que eu e você possam entender que quando nós estamos no controle não tem Pentecostes, mas quando o vento de Deus sopra, quando o araclão de Deus sopra de sobre as nossas vidas, o Pentecostes acontece, porque aí Deus está no controle, diga aleluia. Fala, pastor, eu pensei que quando estava tudo tranquilo o negócio estava bom. Meu irmão, se a sua vida está uma calmaria, se as águas, se as ondas do seu mar está igual água de copo, pula, assusta, corre, começa a chorar, fala, Deus tem misericórdia de mim. Se está tudo tranquilo na sua vida, fique esperto, porque está tudo errado. Fala, pastor, o senhor é doido, como é que o senhor fala um negócio desse? Eu sempre oro, Deus me dá calmaria, me dá tranquilidade, me dá paz, ai me dá isso, me dá aquilo. Não, meu irmão ora para Deus, fala, Deus me dê tribulação, me dê perseguição, me dê angústia, me dê isso. Você fala, esse pastor é doido de tudo. Eu sei por que eu estou te falando, porque quando está tudo tranquilo nas nossas vidas, só tem duas coisas que nós queremos fazer: comer, beber e dormir. Pensa no crente frio, desculpa a expressão da palavra, e relaxado, é quando está tudo tranquilo. Meu irmão, mas quando está na opressão,
quando está na pressão, quando está ali na tribulação, quando está na provação, meu irmão, e ora em línguas, e aquele fogo, e pula, sapateia, e declara, e profetiza, e chuta o traseiro do diabo, e declara. Aí tem Pentecostes. E Deus, sabedor e conhecedor dos filhinhos dele. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga glória a Deus. Deus falou assim: eu não posso aliviar. Se eu aliviar, vai querer dormir, comer, beber e não fazer nada. Aí Deus faz só assim, ó. Dá uma olhada para o Romualdo ali. O Romualdo começa a ficar tranquilão. Aí Deus... Aí dá uma balançada, o vento sopra, fala: oi Deus, é o cão, é o capeta. Deus: não, eu falei: eu mesmo, não vou te deixar parado não, senão você vai querer coçar e dormir daqui a pouco, crente. Não tem como ser diferente. Pentecostes tem que acontecer. União tem que vir do céu, tem que acontecer um som, e tem que ser com vento impetuoso. E o detalhe mais importante, dentro, fala: pastor, você já está terminando a palavra? Não, estou no começo dela, só a introdução até agora. O mais importante, dá uma cutucada nesse irmão que está querendo dormir do seu lado. Faz assim: acorda! O mais importante está aqui. Eu vou pular ali, ó. O vento muito forte e encheu toda a casa. Diga aleluia. Você não entendeu nada, né? Quem entendeu? Glória a Deus. O que você entendeu, meu irmão? O que falou? Se encheu toda a casa, tirou tudo que estava certinho do lugar. Quase. Quando ele falou e encheu toda a casa. Um dia o profeta Isaías entrou no templo desse jeito. Ao que ele entrou, ele assustou. Aí ele começa dizendo, Isaías capítulo 5: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas das suas vestes enchia toda a casa, e por cima dele, por baixo dele, havia querubins e serafins, e uns voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se a casa não estiver cheia, não tem como ter Pentecostes. Você é a casa, morada do Espírito Santo de Deus. Aqueles apóstolos, eles estavam reunidos naquele lugar, depois da morte, da ressurreição e da assunção do Senhor Jesus Cristo aos céus. Mas a casa daqueles homens ainda estavam cheias de muitas coisas que não eram pertinentes a homens e mulheres que desejam o Pentecoste de Deus. E naquele dia, o vento começou a soprar. Veio dos céus, houve um som, o vento soprou sobre os quatro cantos, e a casa começou a encher. Quando diz casa lá, não é casa natural, não é essas quatro paredes, é essa casa espiritual aqui, ó. É aqui que o Espírito Santo de Deus habita. É dentro dessa casa, é essa casa que você está aí dentro, é essa casa que você possui, é aí que o Espírito Santo de Deus mora, é aí que Ele habita, é dentro de você, Ele habita dentro de você, mas Ele está sobre você, e é Ele que controla. Aí a pessoa fala: pastor, eu quero um Pentecostes da minha vida, mas eu quero do meu jeito, tá? Se não for do meu jeito, eu não quero. Sabe quanto vai acontecer em Pentecostes na sua vida? Nunca. Esquece. Pentecostes só acontece do jeito que Ele quer, viu, Reginaldo? Não é do jeito que nós queremos. É da forma que Ele deseja. É com o vento que nos leva, que nos mostra uma nova direção. Somente conforme os requisitos de Deus.
o Pentecoste pode acontecer na minha vida e na sua vida. 2. O que acontece quando o Pentecoste de Deus acontece na minha e na sua vida? Os requisitos estão ali. Os apóstolos estavam lá, esperando esse Pentecoste. E o que acontece depois do Pentecoste? E o Pentecoste só aconteceu lá? O Pentecoste ele pode acontecer hoje? Pergunto para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: o Pentecostes pode acontecer hoje na sua vida? Eu tenho certeza que ele falou amém, sim. Só que tem um detalhe: só pode acontecer se você deixar. Esse é o segredo. Muitas vezes nós não deixamos, nós controlamos, nós travamos e não deixamos o Pentecoste de Deus acontecer. Mas se o Pentecoste de Deus acontecer na minha vida todos os dias, no raiar do sol até o pôr do sol, no anoitecer até o amanhecer, eu tenho certeza de uma coisa: a sua vida nunca mais será a mesma. Diga aleluia, diga glória a Deus. Vou te provar na palavra. Aqueles homens estavam todos reunidos naquele lugar, mas eu vou evidenciar um só homem que deixou o Pentecoste de Deus acontecer na vida dele. E o que acontece quando o Pentecoste de Deus acontece em nossas vidas? Veja o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro estava lá no dia do Pentecostes. Pedrão estava lá. Quais eram as características de Pedro até o dia de Pentecostes? Pedro já tinha tido um encontro com Jesus? Sim ou não? Sim. Pedro já andava com Jesus, sim ou não? Sim. Pedro era discípulo de Jesus, sim ou não? Sim. Mas Pedro tinha Pentecoste na vida dele? Não. Entendeu? Cartão. Eu posso até conhecer Jesus, posso até falar de Jesus, posso até andar com Jesus, mas se não tiver Pentecostes na minha vida, eu continuo sendo o que eu era antes de entrar dentro da igreja. Fala: meu Deus, esse pastor hoje está descendo o cajado. Pedro comeu com Jesus, ceiou com Jesus, teve os seus pés lavados por Jesus, mas até o dia de Pentecostes, Pedro continuava sendo Pedro. Pedro era grosso. Jesus, quando encontrou com Pedro, falou: Pedro, o que você está fazendo? Pesquei a noite inteira, não está vendo não? Estou dando voz a Pedro. Jesus: pegou alguma coisa? Nada. Você está vendo o barco, tem alguma coisa aí dentro? Jesus: não. Falou assim: pega o barco, lança ao mar. Mestre, eu, um homem velho, conhecedor do mar, fiquei a noite inteira, lancei rede para todo lado, não peguei nada. O Senhor me manda agora, com dia claro não pega peixe. Jesus: Pedro, leva o barco. Pedro, fica aqui, Jesus, carequinha. Foi mais ou menos esse padrão, meu irmão. Pedro era grosso igual morão de fazenda, dessa grossura que segura a porteira. Pedrão olhou para Jesus e falou assim: sob a tua palavra eu vou lançar a rede, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E entrou no barco, falou: entra junto, você vem comigo. Posso sentar lá, Jesus? Ai, Pedro era doce nada, era um cavalo bruto. Tinha conhecido Jesus, mas não tinha tido Pentecostes. Será que alguém parece desse jeito dentro da igreja? Fala: mas já conhece Jesus, mas já teve Pentecostes? E você vai notar quando tem só Jesus ou quando tem Jesus e tem Pentecostes. Fala: pastor, mas Jesus não causa toda a mudança?
Se fosse assim, Jesus tinha liberado todos os discípulos. Jesus tinha falado: olha, agora eu vou ser assunto aos céus, vocês vão e de fazer discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipula e cuida de cada um. Jesus não fez isso não. Jesus falou assim: olha, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, de Pentecostes na vida de vocês, porque vocês não estão prontos ainda não, vocês precisam ter mudanças. Pedro, além de ser grosso, Pedro era nervoso. Pensa no homem bruto. Os soldados chegaram para pegar Jesus lá no Monte das Oliveiras. Judas foi lá e deu uma bitoca. Quando os soldados foram pegar Jesus, Pedro deu uma flor para eles. Falou: leva o mestre. Pedro sacou a espada e todo mundo fala: ele decepou sua orelha. Não, ele queria cortar o pescoço mesmo do soldado, irmão. A sorte que o soldado errou e ele acertou só a orelha. Tchup! A orelha dele caiu no chão. Jesus pegou ela lá e passou super bond e colou. Milagre instantâneo. Tup! Jesus olhou para Pedro e falou: tem que haver Pentecostes. Senão como é que esse homem vai ser aquele que vai ser o precursor da minha igreja? Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, quem tu dizes que eu sou? Quem o povo tem? Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que veio e blá 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 blá. Aí daí a pouco Jesus: Pedro, não foi carne e sangue que te revelaste, mas foi o Espírito. Mas não tinha acontecido o Pentecostes. Pedro, é desse jeito mesmo. E daqui a poucos dias eu vou ser preso, vou ser chicoteado, vão enfiar uma coroa de espinho, vão me pregar numa cruz, vão me transpassar com a lança. Pedro falou: não, Jesus, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus olhou para ele e falou: arreda-te de mim, Satanás. O cara há pouco falou que ele era filho do Deus Altíssimo. Daí a pouco já estava repreendendo a missão do Mestre, do Senhor Jesus. Não tinha tido Pentecostes. Era Pedro, conhecia Jesus, andava com Jesus, mas não tinha tido Pentecostes. Fala: pastor, o negócio está estreitando. Pedro era um cabra desanimado. Faz discípulo, Pedro. Quando Jesus falou para ele: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, Pedro já estava pensando: terminou esse negócio desse Pentecostes, Jesus já foi para o céu, terminou o Pentecostes, eu vou vazar, vou comprar um barco, vou comprar as redes, vou voltar a pescar e não quero saber de nada disso mais. Eu estou desanimado, eu vou pescar mesmo. E a palavra do Senhor fala que Pedro voltou a pescar. Desanimado, porque não havia Pentecostes. O que mais? Pedro era um cabra nervoso, bruto, mas era medroso. Jesus é preso, é levado diante do Sinédrio. Aí os judeus olhou para a cara dele: tu és um dele, você andava com ele. Eu? De maneira alguma, nem conheço aquele cidadão. Aquele lá, nunca vi. Jesus estava lá, tal, na chicote, pau. Jesus dá uma olhada para Pedro lá, tal, na chicotada. Jesus olha para Pedro. Aí Pedro fala: negou 3 vezes. Fala: pastor, eu não nego Jesus de jeito nenhum. Processo seletivo, entrevista. Eu gosto de perguntar: você é cristão? Não. Fala: eu sou servo do Deus Altíssimo. Numa roda lá, tá com os amigos: você é crente? Fala: eu, Deus me livre, aquela raça. Eu não. O que é isso? Olha para mim, estirpe. Pode até andar com Jesus, se não tiver Pentecostes, vai negar Ele. E não nega não é só com palavras não, é quando peca. Eu vou dar só uma olhadela nesse WhatsApp, desse vídeo endemoniado que o capeta mandou para mim, mas eu vou dar uma visualizada nele. Plup. A Bíblia fala que se eu olhar 2 vezes é pecado. Eu vou olhar só uma vez até terminar o vídeo. Anda com Jesus,
conhece Jesus, até ceia com Jesus, mas nunca aconteceu Pentecostes. Nunca aconteceu Pentecostes. Jesus, sabendo disso, ele falou: olha, todos os meus discípulos, vocês vão ficar reunidos, vocês precisam de dínamos, vocês precisam de poder, vocês precisam de autoridade e ousadia. Pedro era inconstante. Todas essas atribuições eram de um Pedrão antes do Pentecostes. Mas depois do Pentecostes o negócio começa a fritar. Diga comigo, a chapa vai esquentar. Desse jeito não vai esquentar nem um bule de café. Diga comigo, a chapa vai esquentar. Depois do Pentecostes o negócio começou a esquentar. Pedrão passou, entendeu que ele não podia estar reunido, mas ele tinha que estar unido com os outros discípulos de Jesus. Pedro entendeu que tudo tinha que vir do céu. Segundo, ele tinha que ouvir o som da voz de Deus. Terceiro, não era ele mais que controlava a vida dele, porque o vento de Deus sopra aonde quer, leva aonde quer, do jeito que ele quer. Quinto ponto, Pedro entendeu que ele tinha que estar cheio. Toda a casa dele tinha que estar cheia da glória de Deus. Diga aleluia. Fala, pastor, quando eu entro nessa igreja dia de domingo, eu guspo até marimbondo. Marimbondo santo. Ricantamaná e o fogo. Mas na segunda-feira eu esvazio a casa e volto a ser eu mesmo. Quando o infeliz buzina para mim no trânsito, eu já dou logo um sinal de joia para ele. Quando fala de mim, eu falo, eu vou te fazer uma maldição santa. Uma carreta vai passar em cima de tu na próxima esquina. Eu saio da minha casa cheia do Espírito de Deus e baixo na casa do capeta mesmo. E aí o pau quebra solto. Quando o Pentecostes acontece, ele não acontece só para o domingo. Tanto é que a palavra do Senhor não fala que dia que aconteceu o Pentecostes. Fala que eles estavam reunidos. Não falou se foi na segunda, se foi na terça, se foi na quarta, se foi na quinta, se foi na sexta, se foi no sábado, se foi no domingo. Resumindo, o Pentecostes tem que acontecer todos os dias na minha vida. E as atitudes do Pentecostes, que é o mais importante, tem que estar presentes na minha vida todos os dias. Falei todas as qualidades de Pedro. Pedro que conhecia Jesus. Mas agora eu vou te falar os atributos de Pedro depois do Pentecostes. Após o Pentecostes, Pedro se torna um homem de constância. Atos capítulo 3, versículo 1. Agora nós vamos ler a palavra. Eu quero falar embasado na palavra. Não quero falar segundo Cláudio 3,17, porque senão fica vago. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo para fazer, na hora nona, na hora da oração. Antes do Pentecostes, Pedro tinha que ser obrigado para orar. Pessoas que só conhecem Jesus, que não tem Pentecostes, tem que ser assim, ó. Vem comigo, fica em pé. Meu irmão, vamos orar. Resiste à oração. Vamos orar, irmão. Hoje tem vigília. Não, vamos ali. O que você vai fazer? Vai ver o jogo do Atlético? Não, já passou. Vamos comigo, vamos para o templo. Vamos orar, rapaz. É de Deus, vamos para o templo. Pedro estava desse jeito, né? Tinha acontecido o Pentecostes na vida dele. Posso sentar lá, carequinha de Jesus, lindo. A palavra do Senhor diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. O templo não tinha ar-condicionado. Israel, 3 da tarde, até hoje, no mínimo dá uns 40 graus. Aquela túnica abençoada. 3 da tarde, aqueles homens sobram para orar.
Senhor, o Senhor que era, que é, que há de vir, o Senhor que sustenta todas as coisas na palma das suas mãos, o Senhor que é o dono da minha vida, o Senhor que é meu mestre, o Senhor que é o meu Senhor, o Senhor que é o tudo da minha vida, o Senhor é que é o dono do ouro e da prata, o Senhor é quem gera a provisão. 3 da tarde, Pentecoste, subindo para o templo orar, hábito de oração. Outro detalhe, não existe Pentecoste sem oração. Se você veio perguntar para o irmão, como é que você está? Eu estou no fogo puro, e você nunca vê ele aqui, no mínimo aqui dentro, orando, conhece Jesus, anda com Jesus, mas não tem Pentecostes. Pedro passou a ser constante. Atos 3:1, subiu ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. 2, estavam sendo levados para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, aí tem Pentecostes, pediu-lhes esmola. O paralítico pediu esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Eu não tenho só Jesus, além de conhecer Jesus, aleijadinho, você que está aqui, você que perdeu, você que nunca teve a capacidade de andar, olha para mim, eu não tenho só Jesus, mas eu tenho Pentecostes na minha vida. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 7, disse Pedro: eu não tenho ouro nem prata. Puxou o bolso, não tinha nada, mas o que eu tenho, Pentecostes, diga aleluia. Pedro olhou para ele e falou: eu tenho Pentecostes, eu tenho Pentecostes, e isso eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Sem Pentecostes não tem ousadia, sem Pentecostes não tem autoridade. Pedro falou: aqui tem Pentecostes, meu filho. Você nunca mais vai ser trazido para cá para pedir esmola. Você nunca mais vai se rastejar. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas uma coisa eu tenho um Pentecostes que veio do céu, um vento impetuoso, uma unção sobrenatural dada por Deus. Levanta e anda. Sem Pentecoste, uracaramassura mandarás, não tem ousadia, não tem constância, não tem intrepidez. Pedro, antes do Pentecostes, nervoso, derrotado, desanimado. Após o Pentecostes, oh Deus, a unção poderosa de Deus. Após o Pentecostes, aquele homem medroso começou a ter coragem. Aquele homem que negou Jesus 3 vezes, aquele homem começou a ter intrepidez. Atos, capítulo 4, versículo do 1 ao 13, veja o que o Pentecostes faz na vida de um homem. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque o apóstolo estava ensinando o povo, proclamando a Jesus a ressurreição dos mortos. Pentecoste, vai embora. Agarraram Pedro e João, e como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Vai embora. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram perto de 5.000. Vai embora. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Vai embora. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote. Anás
Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote, vai embora, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? A cura do aleijado. Então Pedro, cheio da caramassara namarras, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, vai embora. Visto que hoje fomos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, vamos embora. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno é quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. E este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, vai embora. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens ao qual devamos ser salvos. Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus no Pentecostes. Meu irmão, estavam só os doutores da lei, só as autoridades. Pedro, um iletrado, sem conhecimento científico. Pedro começa a olhar para aqueles homens e começa a falar, começa a declarar, começa a falar e começa a falar do amor de Deus, que Ele é o que era, que é e que há de vir. Aqueles homens olharam, aqueles doutores da lei. Esse Pedro é aquele mesmo que negou ele lá no pátio, quando ele estava sendo açoitado. Esse mesmo Pedro. O sumo sacerdote Caifás falou: aconteceu alguma coisa. Diga assim comigo: Pentecostes. O homem medroso negou Jesus 3 vezes. E ele não negou, não foi para o sumo sacerdote, não. Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, ele negou para pessoas comuns como eu e você. Mas Pedro estava diante das maiores autoridades de Israel, o sumo sacerdote. E ele olha para ele e diz todas essas coisas. E só tem um jeito de dizer tudo isso: no Pentecostes do Senhor. Diga aleluia. Que mais? Pedro se torna um homem sábio, mesmo inculto, mesmo homem sem conhecimento, mesmo homem sem ser letrado, aquele homem se torna um homem cheio de sabedoria. Atos capítulo 4, versículo do 19 ao 20. 4, 19 ao 20. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo ser justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Diga aleluia, diga glória a Deus. Não é quando você for encantoado por uma pessoa e você vai ficar retraído, com medo de falar abertamente quem é o seu Senhor. O sumo sacerdote olhou para ele e falou: vou dar uma imponência em cima dele. Ele falou: não é por causa dos senhores, não. É melhor eu obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Vocês é comedor de arroz e feijão igual eu, mas aquele que eu prego, aquele que eu sirvo, ele está assentado sobre um alto e sublime trono, e sobre ele está toda a autoridade nos céus e na terra, e sobre ele, diante dele, todos os joelhos se dobrarão. O sumo sacerdote deu uma olhada, falou: opa, aí tem Pentecostes, tem algo diferente. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: você precisa de Pentecostes. Pedro se deixou de ser um homem rude, grosso, tornou-se um homem alegre. Atos capítulo 5, tudo depois do Pentecostes, versículo 38 ao 41. Pensa num negócio doido. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos,
Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará, mas não era, porque tinha Pentecostes. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Isso é o sumo sacerdote falando. Pois se acharão lutando contra Deus. Vai embora. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e os mandaram fazer o quê? Quantos já foram açoitados por Jesus? Diga, glória a Deus! Ninguém foi açoitado não, nenhum de vocês não foi não. Nem eu. Esses homens foram açoitados. Quando nós achamos que é açoitado, a gente lembra aquelas varadas que a mamãe dava. As varadas de mamãe é de amor, de cuidado. Mas quando esses homens eram açoitados verdadeiramente. O chicote descia no couro, rasgava de cima e embaixo. Na ponta do chicote eram 3 chicotes, 3 fitas. Em cada fita do chicote haviam pedaços de osso ou pedaços de ferro que batia, entrava e rasgava. Não era só pá, ai, só o vergãozinho não. Não era desse jeito não. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, o quê? Triste, ai, eu apanhei por causa de Jesus, ai, fazer igual o Chaves, não, Kiko, né? Mudei o personagem. Moça, aqueles homens saíram tudo rasgado e saiu assim, vamos embora agora, vamos falar de Jesus para o próximo que nós encontrarmos. Aí você não ganha nem um açoite, meu irmão. Ainda quer chorar. Ainda quer falar, ô dia, ô hora, ô crise do cão, ô Dilma, ô Cunha, ô não sei. Esquece, meu irmão. Ô sol, ô lua, ô frio, ô calor, ô trânsito, ô carro, ô casa, ô filho, ô mulher, ô marido. Meu irmão, os homens foram açoitados. E os apóstolos saíram do sinédrio com as costas todas rasgadas, alegres por terem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome. Vai! Passou não. Todos os dias no templo e de casa em casa. Terminou no 41. Meu irmão, eles saíram alegres. Alegres. Aí você ganha uma pressãozinha, você fala, eu vou chutar o balde. Eu não aguento mais esse negócio de célula. Eu não aguento mais esse negócio de discipulado. Eu não aguento mais abrir a minha casa, os meninos virem para a célula, pular no sofá, comer toda a comida e fazer a maior festa santa. Aí eu não aguento mais ter que estar na vigília na sexta-feira, no congresso na sexta e no sábado. Aí eu não aguento mais. Eu vou chutar o pau da barraca. Chuta mesmo. Chuta. Se não tiver Pentecoste, chuta. Mas aqueles que têm Pentecoste não chuta não. Diga glória a Deus. Quem tem Pentecoste não chuta balde. Chuta o capeta, chuta o diabo, chuta tudo que vem tentar barrar o seu caminho. Mas não chuta balde. Não desiste. Porque é uma alegria em ser açoitado em nome da causa do Senhor Jesus Cristo, daquele que morreu na cruz do Calvário, e as horas não param. Pedro se tornou um homem humilde. Atos 10, 23 ao 26. Natália está ficando doidinha lá. Vai ficar só no livro de Atos, filha. É depois do Pentecostes. Atos 10, 23 ao 26. Pedro os convidou a entrar e os hospedou no dia seguinte. Pedro partiu com eles, os discípulos, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Vai vendo. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio, que era um centurião, os esperava com seus parentes e amigos, mais íntimos que tinham convidado. Vai lá. Quando Pedro, entrando na casa de Cornélio, presta atenção, isso é Pentecostes, dirigiu-se a ele e prostrou diante de Pedro. Prostrou-se aos seus pés adorando. Passa. Mas Pedro fez levantar-se dizendo, levanta-se, eu sou homem como você. Tem irmão que sobe da gilete, ele acha que tem que ser adorado como a quarta pessoa da Trindade. Quem tem Pentecostes não quer a glória para si, a transfere tudo para Deus. Diga aleluia.
Faz não para ser visto, mas para ser observado, que é diferente por Deus. Visto, nós somos vistos por seres humanos, mas observado nós somos por Deus. E Deus que nos observa, Ele sim pode acrescentar nas nossas vidas todos os dias. Diga aleluia! Mas só quem tem Pentecostes não procura a glória para si, mas a transfere toda para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muitas vezes você fala: pastor, eu nunca fui observado, nunca fui visto por homens. Diga aleluia, ai que delícia, mas eu estou sendo observado por Deus, glória a Deus. Só quem tem Pentecoste consegue enxergar isso. Se não tem Pentecoste, meu irmão, eu quero é para mim, ou eu sou o bicho da goiaba. Encerrando, Pedro se torna um homem de oração. No Monte da Transfiguração, Pedro não conseguiu orar com Jesus nem uma hora, mas aquele homem começou a orar, a buscar a Deus todos os dias da sua vida. Tem um monte aqui, mas eu não vou, porque as horas não me deixam mais. Pedro teve a sua vida transformada. Ele conheceu Jesus, reconheceu o senhorio do Senhor Jesus. Vai pensando, usa sua massa cinzenta agora para pensar junto com o pastor. Eu conheço Jesus, sirvo a Jesus, ceio com Jesus, falo de Jesus, assim como Pedro. Mas nessa noite eu notei que Pedrão fazia tudo isso que eu fazia, mas depois do Pentecostes o negócio teve a chapa esquentada. Então eu tenho que entender que eu preciso do Pentecoste de Deus todos os dias na minha vida.